Meu irmão e minha irmã aqui presente, você que nos acompanha santa e devotamente aí do outro lado da sua tela, pela Rede Vida e também pelo meu canal, Padre Robson Oliveira, Vida Plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje a palavra do Senhor é uma chamada de atenção para a nossa fé. Buscar o Senhor, tê-lo conosco. Ele se entrega a nós. E como ele faz isso, meu irmão e minha irmã, ele diz que quem também o buscá-lo alcançará felicidade. A primeira leitura de hoje é uma leitura muito bonita do martírio de Santo Estevão. O dia de Santo Estevão é dia 26 de dezembro, logo um dia após o Natal. Estevão, ele viveu ali entre o ano 34 e 36, ainda no tempo dos primeiros apóstolos, dos apóstolos do Senhor. Era um proto-mártir da igreja, ou seja, o primeiro mártir da igreja. De virtudes, também era diácono, viu, Luiz Fernando? Fazia parte do grupo dos primeiros 7 diáconos que receberam pela imposição das mãos dos apóstolos esse dever, esse munus, esse ministério. E ele pregava a palavra de Deus e profetizava, falava das coisas santas, e isso incomodava. Tanto que, no momento do seu martírio, ele diz tantas verdades aos judeus que eles não suportam. Qual dos profetas que vocês não mataram? Qual foi o profeta que vocês deixaram de punir? A verdade tem sido dita e vocês não aceitam. E eles ficaram enfurecidos. Pegaram Estevão e começaram a arrastá-lo para fora da cidade e lá o apedrejaram. E ele ainda pede que o Senhor não os condene pelo pecado que estavam cometendo. E aqui tem uma figura importante nessa leitura, meu irmão e minha irmã, que é Saulo, fazendo assim para o povo, enquanto matava Estevão, que nós chamamos de Paulo, São Paulo convertido. A palavra do Senhor vai dizer que as roupas eram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E depois, no final, Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. E isso antes de ele cair do cavalo, de ele ver a luz de Cristo, de ele começar a sua conversão, a sua mudança de vida. Ele era também perseguidor dos cristãos. Jesus, que falava a verdade, que dizia as coisas que deveriam ser ditas porque o Pai assim ordenava, também deixava aquelas pessoas enfurecidas. Por isso perguntam a Jesus: qual que é o sinal? O que você realiza? Prova que você é o Filho de Deus. Assim nós vamos acreditar. Veja, meu irmão e minha irmã, fizeram isso também quando ele estava na cruz. Para quem conhece esses momentos fortes, aqueles fariseus, mestres da lei, olharam para ele: se você é mesmo o Filho de Deus, desce daí e nós vamos acreditar. Cura-te a ti mesmo, é o que Jesus diz que eles iriam dizer. E é a mesma coisa: se você é o Filho de Deus, então desce daí e nós vamos acreditar. Aqui Jesus responde para eles que Ele é o pão vivo. Porque eles falam: nossos antepassados receberam maná, foram alimentados por Moisés. Jesus fala: eu sou o maná,
Eu sou o verdadeiro pão do céu. Aquele que caiu do céu porque Deus mandou através de Moisés, pereceu. Aquele pão não era pão para barriga, para fome. Eu sou o pão da vida. Noutro momento sinótico, noutro evangelho que não de João, não é sinótico, mas noutro evangelho que não é o de João, eles também falam de sinal, pedem sinais. E Jesus vai falar: nenhum sinal vai ser dado para vocês a não ser o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas, meu irmão e minha irmã? Assim como ele ficou 3 dias no ventre de uma baleia, o Filho do Homem ficará também 3 dias no ventre da terra. E como ele foi colocado nas praias de Nínive, depois desses 3 dias, o Filho do Homem ressuscitará para a glória de Deus e daqueles que nele acreditarem. O pão do céu vem de Deus. Ele é o pão do céu. Meu irmão e minha irmã, a misericórdia de Deus, ela é tão grande, tão ampla, tão poderosa, incomensurável mesmo, que Ele se volta para nós todo o tempo em que nós pedirmos essa misericórdia. O Senhor sempre, assim como um pai aguarda seu filho voltar, o Senhor está esperando que nós voltemos. Assim como aquele pai também, lá na passagem bíblica, aguarda o filho pródigo que saiu de forma irresponsável e gastou tudo o que tinha, ele ali esperava. E ele voltou e ele o abraça, deixando-o até desconcertado. Assim também é Deus com você e comigo. Assim como a ovelha desgarrada se torna o foco do bom pastor, deixando as outras ali, seguras, e indo atrás dela, assim é Deus com você. Nós não merecemos nenhum pão do céu, nós não merecemos nenhuma bênção de Deus, nenhuma graça, nenhum favor, e eles ainda cobram para que acreditem. Como nós somos mesquinhos e como Deus é generoso. O Senhor só quer, meu irmão e minha irmã, o seu verdadeiro desejo de amá-lo. O Senhor só quer que nós respondamos com todo o nosso coração que nós o queremos em nossa vida, reinando em nós, sobre nós e orientando os nossos passos. Mas o pecado nos impede, a falta de fé nos impede. Esse mundo nos fecha, nos trava, nos acorrenta, nos impede de alcançar esse estágio maior, que é essa confiança total no Senhor. Quando Jesus diz que aquele que recebe do seu pão tem vida eterna, não tem mais fome, nem sede. Isso é para aqueles que acreditam, que têm fé, que querem realmente fazer um caminho de discipulado para o céu. Aquela mulher samaritana, quando Jesus pede de beber, ela diz: mas você não trouxe nada para pegar, o poço é fundo. Jesus diz: mulher, se você soubesse quem é que te pede de beber, é você que lhe pediria de beber, e eu lhe daria uma água que nunca mais permitiria sede na sua vida. Então me dá dessa água. É uma água que jorra para a vida eterna. É isso que Deus quer que nós sejamos em Cristo Jesus, que por nós sofreu e morreu. Que nós sejamos uma fonte de água
que jorra para a eternidade. Uma fonte de luz também. Por isso o Evangelho nos diz que a vossa luz brilhe. A minha luz, meu irmão e minha irmã, a sua luz é a luz de Deus, que se reflete a partir do meu coração, das minhas atitudes, das minhas boas obras. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles reconheçam, olha só, vossas boas obras e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus é tão amoroso, é tão misericordioso, que Ele quer ser acessível a todo e qualquer ser vivente humano. Ele se faz uma fração de pão, Ele se transforma em algo tão humilde e simples, para que todos nós possamos dele nos alimentar. Vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, renove a nossa esperança, que nós o busquemos em todo e qualquer momento da nossa vida e da nossa história, porque Ele nos ama infinitamente, porque Ele por nós morreu e se mantém em nossa vida pela Eucaristia. Que Deus seja louvado e que nós nos esforcemos no exemplo dos santos, como Santo Estevão, no exemplo daqueles que buscaram viver uma vida nova segundo o Evangelho, para termos também uma vida mais próxima do amor de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos fazer as nossas preces na página 9. Como comunidade de fé, apresentemos ao Senhor nossas preces. Por todos nós, para que descubramos o que Deus quer de nós, em nossa comunidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que escolheram a vida religiosa, para que sejam fiéis ao compromisso assumido, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais, para que descubram e manifestem perante o mundo a grandeza da vocação conjugal, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que foram escolhidos para criar a unidade no povo de Deus, pelo nosso bispo e por todos os bispos, pelos sacerdotes e missionários e pelos apóstolos leigos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que se preparam para o sacerdócio ou para a vida religiosa e pelos agentes pastorais de nossas comunidades, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens, para que tenham oportunidade de estudo e trabalho, para que vivam plenamente sua vocação e possam colaborar na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela alma de nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e também pedindo pelo conclave, a escolha do novo Papa, que começará no dia de amanhã. Que o Espírito Santo ilumine nossa igreja, a mente e o coração dos nossos cardeais que já estão ali reunidos em Roma, no Vaticano, e peçamos ao Senhor que essa escolha seja para o bem da igreja, ou seja, pro bonum ecclesiae, para o bem da igreja, pelo bem da igreja, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Oremos todos. Nós vos pedimos que todos saibamos ouvir vossa palavra e vivamos nosso compromisso na comunidade. Amém.